Seja bem-vindo, meus amados. O Senhor tem uma palavra para a tua vida nessa noite. E eu quero dividir essa palavra, que não é minha, mas é dada do Senhor para as nossas vidas. E o Senhor é um Deus maravilhoso, porque Ele não retém aquilo que é bom. Ele espalha, Ele dá de graça. Ele não nega, porque Ele é Deus. Nenhum pai nega nada aos seus filhos. Ele declara: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É a promessa de Deus para aquele que crê. O Senhor, Ele tem um renovo, o Senhor tem uma oportunidade. Todos os dias o Senhor tem uma promessa. E se você crê na promessa do Senhor, ela vai se cumprir. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí, por gentileza, no livro de Oséias. Amém? Você vai abrir comigo no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 2. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Oséias, capítulo 1, versículo 2. Essa é a palavra que nós vamos ler nesta noite. Eu gostaria de compartilhar junto com você. Se você tiver com a sua Bíblia aí, amém? Abra a sua Bíblia, senão você ouça e guarde na tábua do teu coração. A palavra de Deus fala no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, Ele lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Amém? Vou repetir, versículo 2 no capítulo 1. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, Ele lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Amém? Ora comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós lemos a Tua palavra e nós te pedimos da Tua graça, da Tua benevolência sobre as nossas vidas, que neste momento nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, ministra em nossos corações a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? A palavra de Deus nos falou aqui que o Senhor permitiu que o seu profeta Oséias ele viesse a tomar uma mulher prostituta para ser a sua esposa. E não tão somente o Senhor declarou para Oséias: olha, essa mulher, Oséias, você vai ter que ter filhos com ela. E na verdade o Senhor estava usando esse quadro para falar com o povo dele. Porque o seu povo estava traindo. E o que Deus está querendo falar, como Ele falou aqui com Oséias ao seu povo, está querendo falar conosco hoje? Que nós não podemos cair no adultério espiritual. Sim, no adultério espiritual. O que seria um adultério espiritual? O adultério espiritual é quando eu troco os princípios de Deus, quando eu troco os valores de Deus pelas coisas superficiais e passageiras que o mundo me oferece, o pecado. E a igreja, como um todo, nos dias de hoje, a gente vê nas pesquisas que a igreja tem crescido, que a igreja já tem por 50% da população, mas nós vemos que dentro deste montante de pessoas, existem pessoas que confessaram a Jesus Cristo, sim, pessoas que foram batizadas,
nas águas, que ali tem que representar o nascimento da nova criatura, porque ali declara que nós morremos para o mundo e nascemos para Deus, amém? Mas aí nós temos visto tanto na prática, que a igreja de Cristo tem se prostituído, a igreja de Cristo tem se vendido, a igreja de Cristo tem aceitado os manjares, tem aceitado os pratos de Satanás, a igreja tem se colocado numa posição que Deus não quer que ela se coloque. Ela tem trocado os princípios e os valores de Deus pelas coisas superficiais que o mundo tem ofertado para ela. E a minha pergunta para você, meu amado, nesta noite, talvez você tenha se achado que não tem mais jeito, que não dá para mudar a situação, que não dá para mudar a história. Ei, a palavra de Deus declara que a última palavra ela vem da boca do Senhor. Que o último sim e o último não vem do Senhor. Então se o Senhor tiver a vontade de fazer mudar a história da tua vida hoje, Ele fala assim, basta tão somente crer. Ele fala na sua palavra no livro de Lucas, aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas o que nós temos visto é alguém que pega a cruz, mas no mesmo tempo larga a cruz. Aquele que carrega a cruz de vez em quando encosta, e quando olha para trás a cruz está cheia de poeira, ela está esquecida, ela está largada. Mas aquele homem, o homem, Senhor Jesus Cristo, que levou aquela cruz do Calvário sobre as suas costas, que a Bíblia nos relata que todo pecado do mundo, que toda iniquidade do mundo estava sobre os seus ombros. E a Bíblia nos declara que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele declara para você e para mim nessa noite, que se nós ainda quisermos tomar a nossa cruz e seguir Ele declara, clama a mim e eu te responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas, das quais você não sabe. Ele ainda está vindo com o seu socorro bem presente na hora da angústia. Mas ainda existem muitos que têm negado a sua fé. Tem muitos ainda que estão na igreja, no templo, nas paredes, estão levando Bíblias debaixo do braço, estão ligando as suas TVs, escutando louvores, vendo lives de cantores cristãos, mas isso não quer declarar que nós somos cristãos. Porque o nosso cristianismo se dá quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando, quando você está sozinho. Ei, você tem que refletir a imagem de Cristo aonde você estiver. Porque o Senhor fala que nós devemos procurar ser a sua imagem e semelhança. Mas nós, muitas das vezes, nós queremos não querer ser a imagem e semelhança de Deus. Nós queremos viver conforme os nossos princípios e preceitos carnais, egoístas. E esquecemos que aquele homem ainda ama, mesmo assim, a prostituta. Quando ele está relacionando a prostituta, ele está falando o pecador. Ele está dizendo, olha, pecador, eu estou aqui. Ele declara assim, eu não vim para aqueles que estão curados, eu não vim para aqueles que estão sãos. Eu vim para aquele que está doente, eu vim para aquele que é imperfeito. Porque eu sou aquele que molda o barro e faz ele de novo. E é por isso que talvez está doendo, porque o Senhor está moldando, porque o Senhor mandou de novo para casa do oleiro, porque ele quebrou o vaso e ele moldou, e aí o vaso ficou ruim de novo, e aí ele precisa mandar para casa do oleiro de novo, ele precisa fazer e você virar caco de telha, ele precisa fazer e você virar caco de barro, para que até quantas vezes for preciso ele nos molde para sermos a sua imagem, a sua semelhança perfeita. Tem gente que está recebendo, o Espírito Santo está sendo derramado, mas o vaso está rachado, está vazando, não está mantendo aquilo que Deus está derramando. E o vaso só racha, ele só vaza aquilo que Deus dá porque está dando brecha, e as brechas elas correm a bênção de Deus sobre a tua vida, e você não consegue ser cheio, você não consegue ser completo, porque nós estamos caindo na prostituição.
Nós estamos vivendo o pecado. No pecado da fofoca, no pecado da falta de perdão, no pecado do egoísmo, no pecado da roubalheira, no pecado da calúnia, no pecado da cobiça, no pecado do poder. A Bíblia fala que o poder e honra e glória seja dado somente ao Senhor Jesus. Nós não viemos na condição de sermos poderosos, nós viemos na condição de sermos servos. Nós viemos na condição de servir. E falar, Senhor, eis-me aqui. E é por isso que o Senhor manda Oséias. Olha, Oséias, pega uma prostituta, casa com ela e tem filhos com ela. E ele está falando aqui que mesmo os filhos da prostituição, mesmo os filhos do pecado, ele tem poder de salvar a minha e a sua vida. Basta somente crermos, basta somente nós confessarmos e entendemos que o Senhor é o único e suficiente e necessário e único mediador das nossas vidas. Nós temos que lançar de nós toda a idolatria, todo o paganismo, toda a materialidade, todo o rancor, todo o sentimento do passado tem que cair por terra das nossas vidas. Porque um dia nós fizemos uma confissão pública, dizendo, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, então conduz o barco da minha vida hoje. Toma conta da minha vida hoje. E muitas vezes eu e você tiramos o Senhor do controle. E queremos dizer para Deus como é que faz o barco andar. Como é que as coisas têm que ser. Será que aquele que nos fez, ele não tem conhecimento o suficiente para saber como o barco das nossas vidas deve andar? Será que aquele que nos fez, ele não é poderoso para salvar? Será que nós ainda bate com plena convicção a alegria da salvação? Porque muitos têm perdido. A Bíblia fala que por aumentar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria. E é o que você está vendo. A qualidade que nós temos sido de cristão hoje em dia. E se você olhar o Evangelho de Deus há 5 ou 10 anos atrás, nós víamos o fervor das pessoas, a vontade de servir, a vontade de se afastar do pecado. E hoje nós todos justificamos. Ah, não, isso aqui não tem problema, isso aqui pode, isso aqui não pode. Nós estamos, sem perceber, sendo guiados por Satanás. Sem perceber, estamos nos permitindo a sermos escravos das suas mentiras, sermos escravos daquelas meias verdades que nem ele fez no Jardim do Éden, que nós estamos nos entregando para aquilo que nós não deveríamos nos entregar. Ei, você precisa abrir os teus olhos e os teus ouvidos para ver o que está acontecendo na tua volta. A batalha espiritual que está acontecendo por causa da tua alma. Há anjos e miríades de anjos no processo do mundo espiritual, batalhando pela minha e pela sua vida. E depende das nossas ações para nós obtermos vitória. Porque o Senhor ainda está de braços abertos. Ele ainda está pronto para nos salvar. Ele está pronto para nos livrar do pecado. A Bíblia fala, tão somente creia. Tão somente creia. Ele fala para Josué, olha, lê e medita na minha palavra, que você não vai ser enganado, que você não vai ser comprado. A tua moeda, a tua ferramenta está aqui. Ó. Palavra de Deus. Aqui é o ingresso para a salvação. O Senhor nos deixou a única ferramenta poderosa, a sua palavra, que é luz para aquele que crê. A sua palavra
que é resposta para as suas perguntas. A sua palavra, que é direção para aquele que está cego, que é voz para aquele que está surdo, que é caminho para aquele que está perdido. A palavra de Deus é a resposta para a humanidade. Ela é a direção para a vida do homem. O Senhor te chama nessa noite. O Senhor te chama nesse dia. Abro mão dos meus sonhos. Louvor forte que nós cantamos, né? Abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida por ti. Será que realmente nós abrimos mão? Será que realmente estamos dispostos a abrir mão de coisas nossas apenas para servir a Deus? Será que, conforme a canção que nós cantamos, nós estamos prontos para entregar a nossa vida por ti? Será? Eu não sei, meu irmão. Todos nós estamos sujeitos. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Agarre-se somente ao Senhor Jesus. Porque Ele não vai te decepcionar, Ele não vai te abandonar. Por mais que você esteja no vale da sombra da morte, Ele estará contigo. E se você estiver no mais alto monte, lá estará o Senhor também. Essa é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Que Ele possa ter falado contigo. Que Ele possa ter te tocado de alguma maneira. Que Ele possa ter enchido a tua casa. Que Ele possa fazer a tua vida transbordar. E que você passe a olhar as coisas de uma maneira, não como nós, homens carnais, vemos, mas que nós possamos ver como o Senhor vê, porque o Senhor vê muito melhor do que nós. Vamos deixar de lado toda a prostituição, todo pecado. Falar assim: Senhor, eu te escolho primeiro, antes de tudo. O Senhor tem que ser a primazia da minha vida. Amém? Quero orar por você, em nome de Jesus. Eu quero que você ore aí onde você está, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós estamos alegres porque o Senhor ainda fala conosco, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor não esqueceu de nós, ó Pai. Pai, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e nos permite a enxergar, ó Pai, aquilo que nós não estamos vendo, Pai. Arranca de nós toda a carnalidade, assim como Davi declarava. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne e coloca dentro de mim um espírito inabalável, Senhor. Fortalece este meu irmão, essa minha irmã espiritualmente. De riquezas espirituais e bênçãos espirituais. E o óleo do Espírito Santo seja derramado sobre esta vida nessa noite. E ele seja cheio e todas as brechas sejam fechadas pelo olheiro. E que nós possamos transbordar o Senhor Jesus em nossas vidas, ó Pai. Nós oramos gratos a Ti. E pedimos a Tua bênção, da Tua graça, da Tua direção. Que o Senhor seja o nosso guia nesses tempos de trevas, ó Pai. Nós oramos agradecidos a Ti. E colocamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. E amanhã